Olá, eu sou Arno Paus, essa é minha esposa Verinha. Nós somos os pastores da 316 Airport Church em São José dos Pinhais, no Paraná. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Desfrute desta mensagem. Nós queremos continuar a nossa ministração sobre a cruz de Cristo. Estou muito empolgado com aquilo que eu tenho para compartilhar com você nesse início de semana, nesse final de domingo, com essa chuva gostosinha. E nós estamos nos preparando para o final de ano. Você que faz parte do grupo familiar, essa semana se prepare para fazer o irmão secreto, né? Onde você vai pegar lá um nome para abençoar alguém do seu grupo familiar. Também temos uma programação, vá colocando na sua agenda, dia 13 de dezembro, nós vamos ter o nosso musical de Natal. E vai ser um tempo, é uma ministração bem evangelística, ok? Então coloque na sua agenda, 13 de dezembro, nos 2 cultos, a nossa cantata, o nosso musical de Natal. Eu não sei o que aconteceu, Rodrigo, mas está meio esquisito aqui. Talvez dá um pouco mais de agudo, não sei. Não sei se isso aqui está ligado ou não. Será que está ligado isso aqui? Alô, alô, alô. Glória a Deus. Tá bom, vamos lá. Relembrando um pouco o que nós temos conversado nesses últimos dias. Nós vimos na primeira semana sobre o sofrimento físico do Senhor Jesus. E aprendemos nessa nossa caminhada sobre a cruz de Cristo que Jesus, muito embora sendo Deus, o sofrimento físico dele foi real, a ponto de na cruz do Calvário ele declarar: tenho sede, eu tenho sede. Vimos também o aspecto de que o Senhor Jesus deixou apenas um único memorial, que seria o memorial da morte dele, né? O pão, o vinho. Última vez que eu vou interromper, vocês estão me ouvindo ou não? Aleluia, glória a Deus, porque aqui acho que tem que baixar então. Experimenta baixar, Rodrigo. Aconteceu alguma coisa estranha aqui. Eu estou quase com vozes falando no meu ouvido aqui. Peraí, deixa eu fazer o seguinte. Me traz o bastão ali, vamos ver se melhora. Alô, alô. Glória a Deus. Melhorou. E nós vimos também que Jesus, depois de deixar instituída a ceia do Senhor como memorial da morte dele, naquela noite, ele nos ensinou a servir o próximo, lavando os pés dos seus discípulos. Depois ele foi lá para o Getsêmani, quando Jesus finalmente faz aquela oração dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E aprendemos que esse cálice, na verdade, era exatamente o cálice de todo pecado, de toda iniquidade, de toda imundícia da raça humana. Por isso, Jesus não queria beber aquele cálice, porque ele sabia que ao beber aquele cálice, ele estaria assumindo os nossos pecados, e ao fazer isso, ele estaria separado da glória, da presença do Pai, porque o Pai é plenamente santo. Deus não consegue sequer olhar para o pecado. E aí naquela oração Jesus diz: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. No entanto, ele termina a oração dizendo: mas faça-se a tua vontade e não a minha. E nós aprendemos também aquilo que é uma pergunta que muitas pessoas fazem: por que Deus simplesmente não nos perdoou e estava tudo resolvido? Deus não poderia fazer isso? Por que enviar o seu filho para a cruz? Por que toda essa obra da cruz? Amados, e nós aprendemos pela Bíblia que isso é impossível, porque Deus é plenamente santo, Ele não muda. É tão interessante, nós vimos alguns textos na semana passada, que Deus, em relação ao pecado, Ele vomita o pecado. O próprio Senhor Jesus, em Apocalipse, Ele vai vomitar aqueles que têm uma vida morna, que não é nem quente nem frio. Aprendemos que a ira de Deus é diferente da nossa ira. A nossa ira normalmente são reações de vingança, de raiva, de indignação, mas Deus não. Deus, ele é constantemente, continuamente irado
contra o pecado. Deus não tolera o pecado. Amém, meus irmãos? E aí vem Jesus na cruz do Calvário, e a primeira coisa que ele faz na cruz, ele atua como nossa propiciação. O que significa isso? Ele desviou de nós a ira de Deus. A ira de Deus, que é justa, porque Deus é santo, deveria ser derramada sobre nós pecadores. Todo juízo, toda morte, toda destruição. A Bíblia fala isso em Romanos no capítulo 6. Só que Jesus, ele assume o nosso lugar, e a ira de Deus, que era endereçada para você e para mim, Jesus, ele a traz sobre si. É a propiciação. Depois da propiciação, o Senhor Jesus, ele também pagou o resgate. Lembra-se disso? Ele pagou o preço pela sua e pela minha vida, dando a sua vida no nosso lugar. E por fim nós aprendemos que Jesus, além de fazer a propiciação, pagar o resgate, ele agora nos justificou. Ou seja, Deus, quando ele olha para você, ele não vê você pecador, fracassado, frustrado, enfermo. Ele vê você justo, ele vê você puro, ele vê você perfeito, por causa da obra da cruz. Amém? Então até aqui um resumo do que nós vimos até agora, e hoje eu quero continuar exatamente a partir daqui. O Senhor Jesus continua lá na cruz, e uma outra coisa que ele faz por você e por mim, além da propiciação, além de pagar o preço, além de nos justificar, ele agora faz a nossa reconciliação, a nossa reconciliação com o Pai Celestial. Abra por gentileza o texto de Gálatas capítulo 5, versículo 6. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Olha o que diz a palavra de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 6. A Bíblia diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. O texto está dizendo que Deus nos reconciliou. Não importa se você era judeu ou se você era ímpio. Em Jesus nós fomos reconciliados. Veja ainda Romanos capítulo 8, de 1 a 3. Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 3. Dê uma olhadinha nesse texto. Romanos 8, de 1 a 3. A Bíblia nos diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou, pois, Deus na carne o pecado. E por fim, mais um texto, e daí nós continuamos, Romanos capítulo 5, do versículo 9 ao 11. Romanos 5, do versículo 9 ao 11, por favor, coloca para nós esse texto. Diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amados, a justificação é a nossa posição legal perante o Criador. Por causa da justificação, você tem liberdade de chegar na presença de Deus. Por causa da justificação, você está apto a entrar na presença de Deus. Mas a reconciliação agora nos torna amigos do Pai. Agora não apenas legalmente você tem acesso ao Pai, mas agora você tem um tratamento de filho e pai. Quantos aqui
Quantos aqui, antes de conhecerem Jesus, antes de terem a vida em Jesus, tinham medo de Deus, medo de morrer, medo de ir para o inferno? Quem tinha medo de Deus? Tem gente lá que tinha muito medo, né? Tinha muito medo. É horrível ter medo de Deus. E tinha medo com razão. Agora Jesus vem, meu irmão, é impressionante. A gente acaba se acostumando com a vida cristã e às vezes a gente acha que as coisas são boas porque nós somos pessoas boas. Mas não é assim. É porque Ele pagou o preço. E agora você pode chegar num louvor como esse, levantar sua mão, fechar os teus olhos, Pai, eu amo o Senhor, e fazer planos, e sonhar, e orar, porque Jesus, na cruz, além de propiciar, além de desviar a ira de Deus, além de pagar o preço, o resgate, além de nos justificar, Ele agora nos reconcilia, Ele faz a nossa paz com Deus, meu irmão. Não é inimaginável isso? Você começa a perceber, pastor, eu não sabia que tinha tanta coisa envolvida naquele sacrifício de Jesus na cruz. Pois tem mais coisa envolvida, tem mais ainda. Mas é muito importante nós aprendermos isso. A Bíblia diz em Romanos 5:1, sabemos que a nossa casa, Romanos 5:1, coloca para mim lá mais uma vez, Romanos 5:1, a Bíblia, ela nos diz, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso aconteceu lá na cruz do Calvário. O fato de você poder curtir uma chuva, o fato de você poder curtir uma pizza sossegado, o fato de você andar seguro sobre a terra, tudo é possível porque Jesus pagou o preço lá na cruz, no seu e no meu lugar. É interessante, amados, que Deus, Ele não nos imputa mais os pecados. Registre isso. O diabo, o nosso inimigo, a Bíblia chama ele de acusador, ele tenta convencer você de que você precisa se esforçar muito para ser gente boa, para talvez Deus gostar de você. Não é assim, meu irmão. Deus já ama você por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E os teus pecados são perdoados. Pastor, mas é que o senhor não sabe o que eu fiz. Isso também está perdoado. Pastor, mas o senhor não tem ideia. Está perdoado. Porque Jesus pagou o preço, meus irmãos. É interessante, quando nós vemos a questão da glorificação, no Antigo Testamento, basicamente de duas maneiras, os homens e a Bíblia se referiam à glória de Deus. A primeira maneira, pela natureza. Vários salmos falam sobre isso, que os homens observavam a natureza, isso até hoje é assim, e as pessoas glorificavam a Deus. Por exemplo, se você estava em São José dos Pinhais ontem, você deve ter visto um arco-íris muito lindo que se formou na cidade. E você deve ter olhado e disse, Deus, glórias ao teu nome. E muitas vezes nós nos flagramos glorificando a Deus pela natureza, e é isso mesmo. Deus fala através da sua criação. Mas no Antigo Testamento isso era muito forte, naqueles dias. A segunda maneira que nos dias do Antigo Testamento Deus era glorificado era através dos livramentos que Ele dava para o povo dele. Por exemplo, Deus foi glorificado em Faraó, libertando o povo do Egito. Deus foi glorificado em José, livrando ele da cadeia. Deus foi glorificado de várias maneiras com Davi, com Sansão e com todos aqueles homens e mulheres de Deus, com Noé, trazendo livramento. E Deus manifestava a glória dele pela natureza e pelos livramentos. Agora, vem Jesus. E Jesus, Ele manifesta a glória dele, em primeiro lugar, pelos sinais, pelas maravilhas, mas o ápice da glorificação acontece quando Ele se auto-humilha e vai para a cruz. Veja o que a Bíblia diz, por gentileza, em João capítulo 2, o versículo 11. Evangelho de João capítulo 2, o versículo 11. Olha o que diz esse texto, João 2, 11. Acharam lá? Com esse, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória
e os seus discípulos creram nele. Então, desde a antiguidade, Deus se manifestava, a glória dele pela natureza, pelos livramentos. Agora vem Jesus e ele começa a realizar vários sinais. A ressurreição de Lázaro. Jesus fala, se você crer, você verá a glória de Deus. Mas o ápice da glória de Deus, da manifestação da glória dele, foi quando o próprio Deus em Jesus assumiu a nossa culpa. O próprio Deus em Jesus pagou o preço, pagou o resgate, nos justificou e nos reconciliou com ele na cruz do Calvário. Amém, meus irmãos? A Bíblia também nos ensina, e todo o livro de Romanos, né, ele nos mostra que a centralidade da cruz, e que eu preciso receber pela fé o que aconteceu na cruz. Eu não posso simplesmente ficar olhando para a cruz, para a mensagem da cruz e não me posicionar. Eu preciso aprender a receber pela fé. Aquele que ainda não se sente parte da família de Deus, creia e receba pela fé. Aquele que ainda não foi curado pela obra de Jesus, creia na obra da cruz e receba a cura na sua vida. Você precisa começar a decidir a crer na obra da cruz. É tão interessante, amados, que se Deus tivesse dado Jesus apenas para andar conosco, para nos ensinar, nos discipular, nos curar, já seria um presente inimaginável. Só que Deus, ele foi além. Ele deu Jesus para morrer no seu e no meu lugar. Quando você vai dar um presente para uma pessoa, lembre-se quando você era mais jovem, eu sei que você continua apaixonado pela sua esposa, mas quando lá no começo, né, você já deve ter gastado o salário do mês inteiro para dar um presente para a tua namorada. Quem já fez isso na sua vida? Ali atrás, você está empolgado. Quem mais já deu o mês inteiro? Mas levanta a mão, esposa, dá um beijinho nele, pela madrugada, um mês inteiro de salário, dá um beijinho nele. Ah, não, você é incrível. Mas não é assim. Um presente, quando você vai dar para alguém, você avalia de duas maneiras. Você avalia pelo preço que ele te custa, um mês inteiro de salário, pode imaginar um negócio desse? E você avalia pelo grau de merecimento de quem vai receber aquele presente. Então, olha, isso aqui custa muito caro, é um mês inteiro de salário, mas eu vou te dar porque você é muito importante, você é especial, você é linda, você é maravilhosa. Sem você a chuva não teria graça, sem você a Coca-Cola não teria sabor, sem você o Topo Gigio não seria engraçado, e você tem as suas declarações de amor, não é assim? Só que Deus foi além. Deus pagou o preço dando o Filho dele, um preço altíssimo, e Ele deu para quem não merecia. Meu irmão, você e eu não merecíamos o presente da crucificação, a restauração, a reconciliação, o perdão dos pecados. Nós não merecíamos. De vez em quando você deve ser confrontado com pessoas que dizem: ah, mas que Deus é esse que permite a morte de criancinhas, terremotos, incêndio não sei aonde? Que Deus de amor é esse? Amados, o maior presente, a maior manifestação, a maior dádiva de amor aconteceu na cruz do Calvário, quando o próprio Deus se auto-humilhou e se entregou por você e por mim. Agora é tempo de manifestar esse amor ao mundo. Amém? Quando você for procurar uma definição para a palavra amor, não vá mais no dicionário, vá na cruz de Cristo. Ali você vai encontrar a definição do que é amor. Veja o que diz o texto de 1 João capítulo 4, versículo 10. 1 João capítulo 4, versículo 10. Olha esse texto por gentileza. 1 João capítulo 4, versículo 10. A Bíblia, ela nos diz assim: nisto consiste o amor. Olha a definição. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação
propiciação pelos nossos pecados. Aqui está o amor. Aqui você tem a definição de amor. Você consegue imaginar Deus, o Deus do universo, olhando para você e para mim, né, uma poeirinha cósmica cheia de pecados, cheio de machucados, cheio de fazer coisa errada, e Deus olhar dos altos céus e dizer: eu vou pagar o preço por esse homem e por essa mulher. E Ele o fez, meu irmão. Nisto consiste o amor, não em que você e eu tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e deu Jesus. A Bíblia diz ainda em Romanos capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz assim: Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você lembra quando Jesus está na cruz e ele, dentre as frases que ele disse, ele declara: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem? Quantas vezes Jesus já repetiu essa frase na presença do Pai, a teu e a meu respeito? Quantas vezes? É interessante, meus queridos, nós entendermos que a Bíblia diz em Romanos 5, 10 e 6 que nós éramos inimigos. Nós não éramos não simpatizantes, nós éramos inimigos de Deus. O que a Bíblia está dizendo, meus irmãos? Ela nos classifica como, antes de Jesus, pessoas inimigas de Deus, pessoas que rejeitavam a comunhão com Deus, que voluntariamente e de maneira decidida se rebelaram contra o Criador. É com esse tipo de gente que Deus está lidando, você e eu. Ele envia Jesus, propicia nossos pecados, paga o resgate, nos justifica e agora Ele nos reconcilia com Ele. É interessante, amados, que eu quero caminhar para o último ponto, mas que eu considero muito importante nós entendermos. Aconteceu mais uma coisa na cruz do Calvário, uma coisa que nós poucas vezes lembramos, mas foi na cruz do Calvário que Jesus também venceu a morte e venceu Satanás. Dê uma olhadinha o que a Bíblia diz em Colossenses, no capítulo 2, do versículo 13 ao 15. Colossenses, capítulo 2, 13 ao 15. Então, na cruz, você teve o perdão dos seus pecados, Jesus assumiu o seu lugar, assumiu a ira de Deus sobre ele, Ele pagou para a nossa cura, o resgate. Só que, veja o que diz esse texto de Colossenses, o que mais aconteceu na cruz do Calvário e que mudou a nossa história, que mudou a nossa vida. A Bíblia diz em Colossenses, capítulo 2, versículos 13 a 15. Colossenses 2, 13 a 15. Olha o que diz esse texto da palavra de Deus. Colossenses 2, 13 a 15. Não? O que aconteceu? Colossenses 2. Irmão, eu amo tecnologia, mas por isso que é bom ter a Bíblia impressa em papel mesmo, né? Colossenses 2, 13 a 15. Olha o que diz esse texto da palavra de Deus. Diz assim, Colossenses: e a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Ele vos vivificou com Ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando-o na cruz, e tendo despojado principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Meu irmão, isso aconteceu na cruz do Calvário. Jesus derrotou Satanás e seus demônios. A partir dessa obra na cruz, você e eu temos autoridade no mundo espiritual, e não tem mais demônio, não tem mais espírito mal, não tem mais potestade, não tem mais nada desse mundo que possa afastar você do Deus vivo.
Meu irmão, o que a Bíblia está dizendo é que Jesus pagou o preço e Ele tirou a chave da morte, tirou a chave do inferno das mãos de Satanás. E por isso hoje você e eu caminhamos seguros e tranquilos sobre a terra. E quando o diabo tenta lançar uma enfermidade, você pode imediatamente, por causa da obra da cruz, em nome de Jesus, se levantar e dizer: arreda Satanás. Meu irmão, isso aconteceu na cruz do Calvário. Nós nos acostumamos com alguns benefícios e acabamos esquecendo o preço que foi pago. Mas foi na cruz que Jesus, Ele nos restaurou o domínio e a autoridade sobre a face da terra. Pastor, mas eu fiquei sabendo que fizeram um saravá, pegaram um pedaço, uma mecha do meu cabelo e misturaram mel e uma foto minha e enterraram num lugar. Problema é dele, meu irmão, isso não pega mais em você. Pastor, mas tem uma feiticeira, ela lançou uma maldição sobre a minha família. Isso não pega em você por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário. Pastor, mas todo mundo tem que morrer de alguma coisa, de alguma doença. Para você não é assim, porque Jesus pagou o preço e Ele tirou a chave da morte do diabo lá na cruz do Calvário, meu irmão. Você pode aplaudir a Jesus por isso, meu irmão, é algo glorioso, não é pouca coisa. Nós estávamos debaixo da opressão, do jugo do diabo. A Bíblia diz isso, nós servíamos a Satanás. Jesus vai para a cruz. E o que acontece além da reconciliação, da justificação, da nossa redenção, da propiciação? Agora nós somos livres da morte. Você pode sair daqui feliz, tranquilo, saltitante, porque a tua vida está nas mãos de Jesus. Meu irmão, se você pudesse ver o mundo espiritual, você viria o que a Bíblia diz. Existem demônios, o diabo, vosso adversário, 1 Pedro 5,8, ele anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Eles ficam rondando. Outro dia, faz um tempo, já ouvi o pastor Bonk, ele até escreve sobre isso num livro, a conversa de dois demônios andando na rua, aqui de São José dos Pinhais, aqui na BR. Aí sai um crente, aleluiado, lá da 316. Pastor Arno disse que Jesus pagou o preço, porque Jesus morreu na cruz, e eu tenho autoridade sobre Satanás, e os demônios estão lá, na espreita. Vou pegar ele, esse crentinho de nada. Mas aí aquele crente, ele começa com aquela carinha inocente, né? Cantar. Canta aí, Paulino, canta alguma coisa, me ajude. Começa a cantar, né? Vai cantar o que, Paulino? Cadê Paulino? Cadê vocês? Alguém do louvor? Essa é a hora de tomar café? Pastor, precisa de um cantor aqui. Mas aí o crente está lá, aleluia, né? Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. E os demônios, eu não aguento. Esse crente, ele acredita na obra da cruz. Eu não consigo, eu me lembrei, Jesus já pagou o preço. E os demônios vão indo embora, meu irmão. Quanto mais você aprende e crê na obra da cruz, mais benefícios da obra da cruz você vai desfrutar, meu irmão. O que acontece é que ainda tem muito crente com medo. Será que tem um demônio? Será que vai pegar em mim? Será que... Meu irmão, Jesus já pagou o preço. Arno, mas agora me deu uma dor. Já sei. É Covid, certeza que é Covid. Estou pronto para uma semana de Covid. Da onde, meu irmão? Jesus já pagou o preço por esse negócio. Você tem autoridade no nome de Jesus e por causa da obra da cruz, repreender e mandar embora. Você entende isso, meu irmão? Você recebe isso? Só eu que estou empolgado com essa notícia aqui. Essa máscara, se tem um troço que eu estou aborrecido com essa máscara. Eu não consigo ver o teu sorriso, eu me esforço para ver teus olhos, o que eles me dizem, mas eu tenho certeza que você está recebendo essa palavra. A Bíblia diz que Jesus, ele despojou aquele que tinha o poder da morte. Hebreus 2, 14 e 15, por favor, coloque esse texto para nós ainda. Paulino do céu. O que vocês estavam fazendo tomando café uma hora dessa? Eu precisava de um louvor aqui. Eu quase espantei o povo com o meu louvor aqui. Glória a Deus. Mas vocês merecem um café. Podia ter trazido um para mim também, mas não tem problema. Hebreus capítulo 2, do 14 ao 15. Olha o que diz esse texto. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse
aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Versículo 15. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Meu irmão, Jesus pagou o preço pela sua vida. Ele destruiu aquele que tinha o poder da morte. Você anda agora seguro, confiante, tranquilo. E os demônios têm medo de você, meu irmão. Você sabia disso? Arno, mas já me disseram, esqueça o que disseram, veja o que a Bíblia diz. Arno, mas agora está chegando fim do ano, eu não tenho que pular umas ondinhas lá, eu não tenho que levar umas florzinhas na areia, eu não tenho que acender umas velas, não! Jesus já pagou o preço pela sua vida, meu irmão. E Ele já destruiu aquele que tinha a chave da morte. E você e eu caminhamos seguros, triunfantes e confiantes sobre a face da terra. A Bíblia diz, eu quero terminar, não vou ler todos esses textos, mas quero mencionar que Romanos no capítulo 5, a Bíblia nos ensina que Jesus nos livrou da ira de Deus. Se você ler Romanos capítulo 6, você vai ver que Jesus nos livrou do pecado. Meu irmão, você não precisa mais servir ao pecado. Você está livre dessa prática. Romanos capítulo 7 nos mostra que Jesus nos livrou da maldição do não cumprimento da lei. Nós não conseguíamos cumprir. Ele nos livrou dessa obrigação. Ele pagou o preço. No capítulo 8, Romanos, a Bíblia nos ensina que Jesus nos livrou da morte. Meu irmão, você é um ser vivo espiritualmente e você vai viver para sempre. Dê uma olhadinha para a pessoa que está ao teu lado e diga para ela, se acostume, porque eu vou viver para sempre, porque Jesus pagou esse preço lá na cruz do Calvário. Não, mas quando a gente morre, pastor, é que o senhor não sabe, né? As pessoas morrem, pastor, e daí acaba tudo. Mentira! Jesus nos livrou da morte, você vai viver para sempre, meu irmão. E você vai desfrutar da presença e da glória de Deus na eternidade e já aqui nesta vida. Eu termino mencionando Gálatas 3,13, que diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Nós estávamos sob a tirania da carne, Jesus nos libertou. Você antigamente tinha que servir aos prazeres da carne, Jesus nos libertou. Na cruz do Calvário. Nós estávamos sob a tirania do mundo, Jesus nos libertou. Do materialismo, do apego às coisas materiais, Jesus nos libertou. Nós estávamos sob a tirania da morte. E a Bíblia diz que Jesus destruiu aquele que tinha a chave da morte. Esperamos que você tenha sido grandemente edificado com essa mensagem. Venha nos visitar em um de nossos cultos. Aos sábados, às 19h30, culto de jovens. Aos domingos, às 10 horas da manhã e às 18 horas. E também inscreva-se em nosso canal no YouTube.